Fala, jovem, como é que vocês estão? Hoje eu vou explicar para vocês como funciona toda a base, na verdade, do método que eu criei, que ele é um método de desenvolvimento, vamos falar assim. Ele é um método para você usar para chegar do ponto A ao B, né? Para que servem métodos? Vamos pensar. Eu sou violinista, aprendi a tocar violino. Para poder tocar o violino, eu tive que usar um método de violino que me ensinava do zero a tocar o violino. E métodos trazem metodologias, trazem passo a passo, o que facilita muito qualquer jornada, qualquer caminho. Esse método, eu não posso nem falar que eu criei ou desenvolvi, porque na verdade eu só observei ele. Ele, na verdade, é um método da realidade. Eu seria como um Isaac Newton aqui, sabe? O que Newton falou? Um objeto que está parado, ele tende a continuar parado se nada mover ele. Gênio, né? Tem gente que até brinca com isso. Só que ele foi um pouco além. Ele falou também que uma coisa que está se movendo, ele percebeu que se nada parasse, aquilo também ia continuar se movendo. E aí depois ele criou também a terceira lei. E aí com base nessas três leis, as pessoas fazem muitas coisas. Praticamente todo mundo da física se inspira nisso porque na verdade não é ele que criou, né? Ele só observou. Isso já é algo da criação de Deus, é algo da natureza. E este método que eu organizei é a mesma coisa. Eu não criei nada. Eu apenas observei como funciona um processo de desenvolvimento e deixei ele de uma forma visual, deixei ele de uma forma sistematizada. Eu vou compartilhar aqui com vocês cada detalhe para que você também possa aplicar na sua vida em qualquer área. Como eu falei, é um método de desenvolvimento, então ele vai servir para você sair de um ponto e chegar no outro, para você sair do A e chegar no B. Eu criei um curso chamado Mais que Enfermagem, que o objetivo ele é voltado para o público-alvo, né, pessoas que trabalham na área da enfermagem. E o objetivo é melhorar suas condições financeiras e de saúde, melhorar a qualidade de vida, ou, de modo geral, ter melhores condições, né? Quando alguém fala, queria ter melhores condições, geralmente é sobre financeiro e saúde. Então, nesse curso, eu me baseei nesse método. No caso, é sair do ponto A, que é a posição de saúde atual e financeira atual, e chegar no ponto B, que é a posição de saúde desejada e financeira desejada. Isso vai variar de pessoa para pessoa, mas todas podem seguir o mesmo passo. Na verdade, todas inevitavelmente vão seguir o mesmo passo, mas se você entender esse método esquematizado, você consegue acelerar o processo e fazer com muito mais propriedade, com muito mais segurança. Por que eu falo que eu não criei? Vamos lá. O método eu chamei de cuidados à órbita. Eu já explico o nome. Então, C, C, calma aí, que eu tô apanhando aqui com a luzinha. Aqui, C-A-O. Cuidados à órbita. Por que esse nome? Como eu falei, eu esquematizei ele enquanto eu pensava numa forma de ensinar meus irmãos de profissão, pessoas que trabalham na enfermagem, a alcançar o que eles desejam, sair do ponto A e chegar no B, seja qual seja o ponto A e seja qual seja o ponto B. E nós, da enfermagem, nós trabalhamos com a arte de cuidar, né? É isso que é sempre falado por aí, a ciência do cuidar, a arte de cuidar. Só que geralmente a gente cuida só do paciente. Malemar cuida da equipe. Quem dirá então de nós mesmos? Quem dirá de outras situações que envolvem a nossa vida? E no fim tá tudo relacionado. Então, isso gera uma órbita de cuidados. Coisas em volta de você, orbitando a sua vida, orbitando a sua existência, são relevantes e importantes. E é necessário um cuidado para cada uma dessas coisinhas. Então, órbita de cuidados ou cuidados à órbita. Achei melhor chamar assim para ficar a sigla CAO mais fácil de lembrar. Então, CAO. Tentei fazer algo bem visual para ficar bem visível, marcado, fácil de lembrar. Coloquei até uns planetinhos aqui, ó, para ficar bem intuitivo. E no que se baseia esse método? É um tripé, são três apoios, três pontos importantes. E por que três? Também tem uma explicação. Na geometria, a figura com mais estabilidade. Por isso que as câmeras são apoiadas em tripés e não quadripés. Então, um dos pés, uma das bases, o C, seria o conhecimento. Outra base seria orientação.
e outra base seria ação. Todas elas totalmente relacionadas e extremamente importantes. Se você falar assim, Daniel, qual que é mais importante aí? Se você quer se desenvolver, sair do ponto A e chegar no B, independente do ponto A e do B, todas. Não tem como você ter uma sem ter a outra aqui. E por que eu falei que ele é um método natural da vida? Que eu não criei nada, eu só observei e anotei, desenhei, enfim. Vamos partir do conhecimento. Quando você nasceu, você era um bebezinho. Desde o momento que você nasce, você já tem contato com muita informação que o meio te traz. Você vê luz de forma diferente, começa a ouvir sons diferentes, sente temperaturas diferentes. E aí, com o tempo, você começa a descobrir o próprio corpo, descobrir a mão, coloca a mão na boca, coloca o pé na boca. Aí, daqui a pouco, você começa a descobrir que existe. Basicamente é isso, né? Você vai adquirindo conhecimento. E com esse conhecimento, olha como é natural. Automaticamente, você começa a ter ações. Então, você percebeu que tem voz quando é bebê, você já começa a fazer sons. Você quer falar, você não consegue ainda. Você não tem essa habilidade, mas você tem dois conhecimentos. Você tem um conhecimento que sons existem. Três, tem conhecimento que pessoas fazem sons. Sua mãe faz som. O que tá perto de você faz som. E que você faz som também. E aí você vai lá e começa a fazer som também. E aí, soma com a orientação. Que, quando é bebê, no caso, seria dos pais, por exemplo. Que fica incentivando. Filho, fala papai, fala mamãe. E aí você vai imitando, e você não vai conseguindo. Mas é sempre esse ciclo, sempre esses três pontos se relacionando. Você vai adquirindo mais conhecimento de si mesmo, externo, vai praticando, vai colocando em ação e depois vai recebendo orientação. Depois não, é ao mesmo tempo. Sendo orientado, tendo ação, mais conhecimento, mais ação, mais orientação, mais orientação, mais ação, mais ação, mais orientação, mais orientação, mais conhecimento. São inseparáveis esses três pontos. E é assim que você vai desenvolvendo como pessoa o quanto sua natureza permitir. Só que a nossa natureza, ela tem um potencial enorme. E o que acontece? Acontece que depois de certo tempo, você já sabe andar, você já sabe falar, você já sabe chutar bola, já sabe pular, já sabe correr. E aí esse ciclo aqui, que poderia acontecer pro resto da vida, inclusive segundo pesquisas, né, sobre a falta de estímulo no cérebro e a relação com Alzheimer, se você estimular esse ciclo, esse tripé, essas três bases pro resto da vida, até o risco de Alzheimer diminui. Mas as pessoas não estimulam, meio que para, como se já tivesse aprendido o suficiente, sabe? Aí reduzem isso, não que para, porque você sempre está tendo conhecimentos novos, embora diminua a quantidade ou diminua a sua retenção, porque depende da atenção que você põe neles. Você sempre está fazendo ações, só que às vezes elas começam a ser as mesmas, e aí os resultados são os mesmos e não tem mais variedade, não tem mais esse crescimento. E diminui as orientações, ou começa a vir orientações duvidosas. Só que esse O de orientações aqui, eu coloquei o O para ser didático. Na infância, realmente é a orientação dos pais, mas para nós, que já crescemos, adultos que querem se desenvolver, esse O é para outro propósito. Outro tipo de orientação, que eu vou chegar a explicar nele certinho, porque eu vou explicar cada um desses pontos agora. Então, vocês perceberam que nesses planetinhas, nessas luas orbitando o planeta principal, tem como se fosse outras pequenas luas, né? Outros asteroides. Isso não é por acaso. Eu vou explicar cada uma delas começando do conhecimento. Então esse C, ele é o C de conhecimento. Vou pegar aqui um lápis pra gente anotar junto. Tá. Conhecimento. E por que esse conhecimento ele tem três bolinhas ali em cima? Porque sempre que você quiser se desenvolver em algo, em qualquer área da sua vida, financeira, amorosa, relacionamento, amizade, familiar, saúde, você vai precisar de informações, conhecimentos em três pontos. No presente, talvez o principal, que é reconhecer a situação que você está agora. Gente, ou analfabetismo. Presente. No passado,
para entender como você chegou até aí, o que levou você a chegar até aí. E, como você já deve imaginar, no futuro. Daniel, como é que eu vou obter informações do futuro? Tendo uma bola de cristal, aprendendo a ter visões, assistindo maratona nas visões da Raven? Não. Duas formas. Uma delas é você imaginar como você gostaria que fosse no futuro. Então, imaginar o melhor cenário. Vamos fazer assim, o melhor cenário. A outra é você reconhecer, e aí tem que ser bem pé no chão, bem de forma estratégica, como vai ser o cenário se você não tiver mudança nenhuma nas suas atitudes. Então seria o cenário previsto. Então vamos lá, vamos colocar isso na prática. Vamos falar de questões financeiras. Eu quero melhorar minhas condições financeiras, quero desenvolver elas. Não estou satisfeito com o ponto que eu estou agora, quero ir para outro. Então, qual que é o meu presente? Por exemplo, não tenho grandes dívidas. Minhas maiores dívidas são parcelas do cartão de crédito de 200 a 300 reais. Então, você vai anotando. Anotar é bom porque você replica o seu pensamento de uma forma visível e que fica registrada. Diminui até a ansiedade anotar. Então, você coloca aqui, não tenho dívida, dívida grande, também não tenho renda passiva, não tenho investimentos, tenho uma reserva de emergência baixinha, meu custo de vida é praticamente o que eu ganho. É o meu ponto agora, vamos falar assim. Qual que foi o passado disso? Bom, no passado eu não tinha salário, aí você coloca aqui, não tinha salário. No passado, mesmo ganhando pouco, eu gastava o tanto que eu ganhava. No passado, eu não tinha uma mentalidade financeira adequada, pelo que eu vejo que agora é adequada. E você vai pegando todas as informações. Aqui, quanto mais riqueza de informação, melhor. Conhecimento, eu acho que é uma coisa que nunca é demais. Tem um ditado, né, que tudo demais faz mal, mas vamos ver, quanto mais conhecimento, melhor, porque você tem mais recurso para entender a situação e trabalhar. Então você anota aqui tudo do passado. Então tá bom, eu sei que no passado eu não tinha salário, eu gastava o que eu ganhava, eu tinha uma mentalidade financeira diferente. Eu sei que no presente, agora eu tenho um salário, mas a minha reserva financeira tá baixa, não tenho investimentos, não tenho renda passiva. E agora, como eu queria que fosse o meu futuro? Então, o cenário ideal, vamos colocar aqui renda passiva, me aposentar 15 anos mais cedo, ter investimentos que dão um alto retorno, ter casas de aluguéis. Estou jogando aqui, sabe? Ideias, pensamentos. Que mais? Empreender, se for um desejo de alguém. Tá, esse é o melhor cenário. E qual que é o cenário previsto? Geralmente, o cenário previsto é continuar como tá aqui, ó. Mas se isso for um cenário estável. Não tá aparecendo ali pra vocês, né? Porque se esse cenário atual é um cenário de dívidas que aumentam, né, juros compostos, o cenário previsto é pior do que o que está aqui. Faz sentido, né? Sua dívida está sempre aumentando, você não está ganhando mais dinheiro, você não está fazendo nada diferente, então não vai dar para pagar. Ou, se aqui você já tem investimento, já tem uma coisa rendendo, já tem juros compostos positivos para sua conta, a tendência é que mesmo se você não fazer nada para alcançar esse cenário maior, ele aumente. Então tem que ter um olhar bem realista. E nessa hora do conhecimento, é importante a gente não ter julgamento, sabe? É importante a gente ser bem pé no chão. É importante a gente ser maduro, responsável, autorresponsável, para entender os fatos, por mais chatinhos que eles sejam às vezes, sabe? Por mais frustrante que seja. Mas nesse momento, eu não quero que você fique se culpando.
tenta ter um olhar de fora, sabe? Um olhar de compaixão. Pensa que você é o seu amigo, sua amiga que você mais gosta, é sua irmã, sua mãe, não sei. Alguém que você tem um carinho muito grande e que você jamais ia jogar na cara dessa pessoa uma atitude errada dela. Pelo contrário, seria abraçar, acolher e ajudar. Faça isso com você. Então você olha aqui e fala, não, tá, realmente, no meu presente eu não tô tendo controle financeiro como eu deveria. No meu passado, não tem mais o que eu fazer a respeito dele, mas foi importante eu entender os meus comportamentos aqui que me levaram até aqui agora. E no meu futuro, pra chegar aqui, do jeito que eu tô aqui não vai dar certo. E aí, a gente cria um terceiro espaço aqui no meio, que é um espaço de o que fazer. O que fazer para isso, que é onde eu tô agora, virar o meu cenário ideal? E você começa de novo a buscar informações. Bom, do jeito que o meu dinheiro está rendendo no banco, eu não vou me aposentar em 10 anos. Qual que é uma outra forma de fazer o dinheiro render mais em 10 anos? Aí você vai procurar aposentadoria privada, você vai procurar investimentos de renda variável, você vai estudar sobre o mercado financeiro, vai buscar conhecimento. Tudo ainda na esfera do conhecimento. E com esses conhecimentos você vai ter uma direção, um norte, você vai saber o que fazer. Mas aí você já vai fazer? Bom, tá alinhado com a ação, né? Mas antes da gente ir para ação, acho interessante a gente passar por esse O de orientação. Depois que você tem o conhecimento, e eu começo por ele porque eu acredito que ele seja a base, eu acredito que ele seja a primeira ferramenta, sabe, para de fato começar a mudança. Vamos para a orientação. E que orientação é essa? Nesse momento não é mais a dos pais. E nesse momento também não é de pessoas experientes, porque pessoas experientes também falham, também erram. E eu quero que você aplique esse método para sua realidade. Não que seja uma coisa assim, ah, só deu certo com ele, só deu certo com alguns. Isso aqui funciona para todo mundo, porque como eu estou explicando, é a vida. Você sempre está tendo conhecimento, você sempre está agindo, colhendo o fruto das suas ações, ganhando mais conhecimento e sendo orientado ou por mentores, pai, mãe, avô, professor, ou por sentimentos, ou pela sua consciência. E nesse caso, eu quero te propor que a sua orientação seja pelas bases da existência humana. Nossa, Daniel, que filosófico. O que seria essas bases? Pensa comigo. Todo ser humano, inevitavelmente, ele tem que lidar com 5 esferas na sua vida. Tudo, qualquer coisa, de alguma forma, se relaciona com 5 pontos da sua vida. São eles: saúde física, outro, saúde mental, outro, relacionamentos, outro, finanças e outro, espiritualidade. Todos eles são indispensáveis e qualquer um deles que for esquecido vai te prejudicar e te afetar. Quando eu falo de espiritualidade, é bom lembrar que não é religião. Existem várias pesquisas sobre espiritualidade e eu me refiro a estar conectado com algo maior, sentir essa conexão com algo maior. Cada um encontra essa conexão de alguma forma. A maioria que eu saiba por alguma religião, frequentando algum rito, alguma prática frequente, mas tem gente que encontra isso correndo, andando de bicicleta, enfim. É estar conectado com algo maior. Todos são importantes e nenhum pode ser deixado de lado. Às vezes você tá com a sua saúde física muito boa, saúde mental boa também, suas finanças estão ok, tá do jeito que você queria, ou às vezes tá até muito próspera,
Você tá espiritualizado, mas seus relacionamentos estão ruins. Seja com amigos, seja amoroso de casal, seja com os pais, você já não tá tão bem. Ou tá tudo bem e as finanças tá bagunçadas. Geralmente, se a finança tá bagunçada, aí bagunça todo o resto, né? Porque a gente fica ansioso, tem menos saúde mental, não se cuida direito, tem menos saúde física. Esse que parece que é o que mais bagunça hoje em dia. Espiritualidade da mesma forma. Você deve estar cansado de ouvir histórias de pessoas que têm saúde física, mental, bons relacionamentos, muito dinheiro e ainda sente que está faltando alguma coisa. Enfim, todos esses pontos aqui são indispensáveis. Por isso que eu proponho que quando você for aplicar o método CAO, o método CAO, que é um método de desenvolvimento, repito, sempre que você quiser desenvolver algo, aplique isso. Depois de você pegar uma base sólida de conhecimentos, considerando o momento atual, o que trouxe até o momento atual, como vai ser o momento futuro, como você gostaria que fosse o momento futuro e o que fazer para o atual virar o que você gostaria, é um exercício. É meio trabalhoso, mas a vida é assim, as coisas não vêm fácil. Você vai olhar para tudo isso aqui, ó. Com tudo isso que eu aprendi agora, com todo esse conhecimento que eu tive, meu passado, meu presente, o que eu tenho que fazer, como que o meu presente afeta cada uma dessas coisas? Sabe, como é que, se eu continuar com o financeiro do jeito que eu tô, essa finança aqui vai estar boa? Se eu continuar com o financeiro do jeito que eu tô, será que eu vou ter problemas no meu relacionamento? Vai considerando, não que vai ter, mas pensa. Será que eu vou conseguir continuar cuidando da minha saúde física? Será que eu vou conseguir manter minha saúde mental? Não, eu consigo. Mas pra eu chegar até aqui, ó, isso que eu tô buscando, esse cenário ideal, nesse cenário, eu vou ainda ter saúde física? Eu ainda vou ter saúde mental? Eu ainda vou estar com meus relacionamentos bons? Não, eu vou estar sim, é possível, ter a empresa que eu quero, ter minha aposentadoria em 10 anos, nananana, é possível e assim, olhando agora, parece que sim. E o que eu tenho que fazer? Nesse meio do caminho, o que eu tô fazendo pra chegar no momento desejado? Vai me manter saúde nisso aqui? Saúde no relacionamento, saúde financeira, saúde espiritual, saúde mental? Não vai. Não vai, mas eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena porque é só por um momento e daqui a pouco eu desfruto depois. Se você pensa assim, tudo bem. Cada um tem seus privilégios, suas prioridades e suas escolhas. O ponto é que você vai fazer isso com consciência. Você vai estar fazendo isso consciente do que está acontecendo. Não vai ser só levado. Você não vai estar só sendo levado pelo acaso. Esse exercício todo, essa visualização do método, é para você tomar controle do processo, do que está acontecendo. Porque você pode não fazer nada. Você pode não se questionar do passado, do presente, do futuro, de como chegar no futuro, de qual que é o futuro ideal e o futuro previsto. Você pode não lembrar dos 5 pontos da sua vida. E você pode não agir, que eu já vou falar sobre a ação. Mas todos esses ainda assim vão estar te afetando. Por isso que eu acho importante ter consciência disso, para poder prevenir erros futuros e poder direcionar para onde você realmente quer chegar. Agora vamos para o ar da ação. Outro ponto importantíssimo, porque na vida real o que manda é a ação. Você pode idealizar tudo. Se você não agir nada, mesma coisa que nada. Mas eu vou acrescentar uma observação aqui. Na verdade, o que tem valor são os resultados. Porque você pode ter muitas ações. E se você não tem resultado, ainda não valeu. É melhor do que não ter ação nenhuma, mas ainda não valeu. Pensa comigo. Você quer construir uma casa. Aí você faz um planejamento financeiro, compra os materiais de construção. E no caso é você que vai construir, né? Você se propôs a você construir. Estudou como faz a casa, comprou tudo, preparou o terreno, tá bom. E aí você não vai lá, nem um dia, colocar um bloco em cima do outro, preparar uma massa, a casa não vai ficar pronta. Logo, de nada valeu o seu estudo sobre a casa, já que você não agiu em prol da construção dela. Por isso que a ação é o que torna todo esse processo aqui real. A ação é o que une os conhecimentos que você tem e todas as formas que você é afetado e direciona isso para a vida real, de acordo com o seu desejo e sua vontade, desde que você tenha conhecimento do processo. Porque se você não tiver, ainda assim você vai pegar o conhecimento que você tem,
A forma que você é afetado em todas essas partes vai agir com o conhecimento que você tem, sem estratégia, e vai ou ir para um lugar pior ou continuar na mesma. Tá entendendo como é lógico o processo? Tá entendendo como não fui eu que criei isso, eu só tô observando a realidade, igual o Isaac Newton fez? E você entende por que é tão poderoso? Porque é a realidade, é como a vida funciona, é quase uma regra tão clara quanto as da física. A própria Bíblia fala sobre a questão do plantio e da colheita. Isso, outros livros também de filosofia egípcia, antiga, falam sobre o plantio e colheita no sentido de ação ter reação, que também é a lei de Newton. Olha só como tudo se encaixa. Isso é uma regra universal, você pode não gostar ou não concordar, vai continuar funcionando, porque é assim que a vida funciona. Eu penso que é melhor entender como a vida é e se ajustar a ela, do que ficar tentando viver uma vida irreal e perdendo tempo. Porque a vida real é essa. É aqui que a gente tá, é isso aqui que a gente tem. Não veja isso como algo ruim. Tenha um olhar de estratégia, que é o que eu tô te passando aqui. Então é a ação que faz acontecer. Você vai lá e você não constrói a casa. No final do ano, você não vai ter uma casa. Mesmo que você planejou muito, pensou muito e analisou muito. Mas vamos supor que você vai lá no terreno e começa assim a movimentar, né, as coisas. Então você leva o bloco de um lado para o outro, você prepara a massa, você arruma a areia ali que ela tá, escorreu porque choveu, e aí você leva mais bloco pro outro lado, e aí você faz furo no chão, e aí você tira uns matos, e você leva mais bloco, e você faz mais massa. E aí você faz isso por um ano inteiro, e quando acaba o ano você tem só o alicerce da casa pronto. Porque você tava levando bloco de um lado pro outro, literalmente, de um lado pro outro. Pegando peso, levando de um lado pro outro. Aí você faz a massa, você fazia a massa, deixava lá, a massa secava, você jogava fora, fazia mais massa. Aí a areia escorreu por causa da chuva, por causa do vento, você ia lá, puxava a areia de volta e não fazia mais nada com ela. Você teve ação, mas não foi de forma inteligente. Você teve ação, mas não em prol do seu objetivo, que era construir a casa. Eu fiz um exemplo forçado, mas vamos colocar aqui que você realmente foi construindo. E mesmo assim, mesmo você, tipo, pondo um tijolo um em cima do outro, fazendo a massa, cuidando, todo dia trabalhando das 6 às 18, você ainda só levantou os primeiros 1 metro das paredes da casa. Isso quer dizer que a ação por si só não é tão eficaz para ter o que realmente vale, que é o resultado. Por isso eu tenho essa bolinha aqui, ó, que é a bolinha da otimização. Isso aqui é uma ferramenta. Gente, que dislexia. Otimização. Talvez isso aqui é resquício de ter passado uma noite inteira no plantão e não dormido ainda. Vamos lá. Tudo que você puder, otimize. O que é otimizar? É você reduzir distrações, é você deixar o objetivo mais alcançável, mais perto, é você ganhar tempo, é você ter praticidade. Seria, por exemplo, se você vai fazer uma terraplanagem de um terreno, em vez de fazer na enxada e na mão, seria você pagar uma máquina, ou ter uma máquina, pedir ajuda para alguém que tem uma máquina, porque a máquina ela faz tudo que você ia fazer em 1 mês na mão, ela faz em 2 minutos. Entendeu? Otimizar é fazer o que você precisa de forma mais rápida. E eu acredito que tudo tem como otimizar um pouco mais. A tecnologia ela mostra isso. Muitas coisas que eu antigamente olhava e falava, nossa, que cansativo, precisa ser desse jeito? Será que não tem uma forma mais prática, mais rápida? Hoje já tem. E já estavam sendo criadas, né? Que ainda estava em testes e tudo mais. E mesmo que ainda não seja criado alguma coisa que otimize o que você está fazendo da forma que você quer, eu tenho certeza que tem alguma forma de otimizar mais. E é isso que eu te convido a olhar. Pega todos os seus sistemas, sabe? A forma que você limpa a casa, a forma que você lava a louça, a forma que você lê um livro, a forma que você estuda. Olha como está o processo. Vamos lá. Pega aqui, ó, conhecimento de como está o processo. Não, então para estudar eu chego, eu sento, aí eu ligo o computador, aí eu abro um livro, aí eu abro o YouTube para ver vídeo do conteúdo e eu abro também um bloco de anotações. Só que, sendo bem realista, tem que ser realista aqui, quando eu abro o YouTube pra ver vídeo, eu acabo me distraindo e aí eu vejo uns 2, 3 vídeos de uma coisa nada a ver, ou até de uma coisa interessante, mas que não tem a ver com o que eu tô estudando. E aí eu acabo perdendo uns 15, 20 minutos. Teria uma forma de eu não abrir o YouTube pra ver vídeo?
E se eu, em outro momento, pegar os vídeos que eu quero ver para estudar, deixar num grupo particular do WhatsApp separado, para depois só ir lá e acessar só a aula? Ou se eu deixar o vídeo baixado, e aí eu nem vou abrir o YouTube, eu só vou ver o vídeo que tá baixado. Vamos tentar? E aí você vai pra ação. E tenta. Aí você viu que deu certo. Legal. Putz, mas ainda tô perdendo tempo com essa questão de ligar o computador. Meu computador é lento pra ligar. Será que eu não podia anotar num caderno e funcionaria igual? Aí você pegou o conhecimento de um problema que a sua ação tá trazendo e vai pra ação de novo. Isso você já tá otimizando. Já é o processo de otimizar. E nesse meio tempo, entre pegar conhecimento, agir e sempre buscar otimizar o processo para alcançar o seu objetivo mais rápido, você sempre passa por esses pontos. Não, agora meu estudo tá excelente. Meu estudo, nossa, eu tenho 20 minutos para estudar, os 20 minutos eu aproveito. Pelo menos 18 minutos eu aproveito. Distraio só 2 minutos, que é 1 minuto pegando o caderno, porque eu ainda não pensei em deixar ele já em cima da mesa. Eu já otimizei de novo. E depois, 1 minuto que eu acabo realmente distraindo porque é uma coisa minha. Será que não compensava reduzir para 15 minutos concentrado do que 20 minutos se distraindo? Sabe? Enfim, vai sempre pensando, sempre buscando formas de otimizar. E eu tenho certeza, não tem como. Você percebeu o quanto é lógico esse processo? Não tem como você não ter mudança fazendo isso, com qualquer coisa. Ah, eu sou uma pessoa que não tem ânimo para fazer as coisas. Conhecimento. Agora eu não tenho ânimo. Quando eu não tenho ânimo? Toda hora. Toda hora mesmo. Principalmente quando eu levanto e quando eu vou dormir e depois do almoço. E nessas outras horas, você tem um pouco de ânimo? Tenho. Ânimo para fazer o quê? Ah, quando é uma coisa de lazer eu faço, se for um estudo que não envolve pesquisa, se for só ler eu leio. Tá, então você tem mais você tem mais desânimo para agir, para ação. Em quais momentos? Na maior parte do tempo. Eu era assim antes? Desde que eu me lembro, sim. Você tem certeza? Não, na verdade, eu comecei a ser assim desde os 10 anos. O que aconteceu nos 10 anos? Ah, eu fui forçado a estudar, e aí um negócio que era gostoso começou a ficar chato. Eu fui fazer uma pesquisa e tomei uma bronca. Aí você começa a ter conhecimento. Ah, então é daí que vem minha canseira. Faz sentido ainda eu ter essa canseira por causa de uma bronca que eu tomei há 10 anos atrás? Não faz. Mas mesmo não fazendo sentido, eu ainda não consigo livrar isso de mim. Tem alguma forma de eu tentar livrar isso de mim? Será que eu consigo tornar isso divertido? Talvez, vamos tentar. E aí traça um plano para tornar divertido. Tentei, não deu certo. Será que eu consigo, mesmo desanimado, ter compromisso de fazer, porque eu preciso fazer isso, porque eu sei que é importante para mim? Tenta. Ah, mas como eu vou tentar? Vai atrás de mais conhecimento. Eu tô lendo um livro agora que chama Hábitos Atômicos, que ele praticamente fala como programar o seu corpo, o seu cérebro para você ser a máquina que você quiser, porque agora você é uma máquina que foi programada pelo ambiente e pelas pessoas. E você entendendo o processo, ó, o livro tratando de novo do conhecimento. O livro explica como é o processo de criar um hábito. Você coloca em ação as tarefas que ele dá para criar um novo hábito ou tirar hábitos ruins que você já tem e você vê o resultado nos 5 pontos principais da sua vida. Qualquer área entra nisso aqui. Isso aqui não é novo, como eu tô falando. Isso aqui é só um desenho da realidade. Inclusive, se alguém quiser fazer um treinamento baseado nisso aqui, fica à vontade, porque isso aqui nem é meu. Eu só tô apresentando pro mundo, entendeu? Alguém já deve ter feito algo semelhante. Até porque isso é inspirado em coisas semelhantes. Como eu falei, aquele livro que eu tô lendo já segue isso aqui. Conheço pessoas que desenvolveram profissionalmente e alcançaram o resultado que queriam e ainda estão buscando mais porque ele saiu do ponto A, foi pro B, mas agora ele quer sair do B e ir pro C. E eles estão fazendo isso aqui. Mesmo antes de eu desenhar, escrever e gravar esse vídeo. Então entenda esse processo, tira um print, grava essa imagem, grava esse desenho e põe isso em prática. Você vai me agradecer. Lembrando que meu objetivo aqui na internet é te oferecer especialmente esse pilar aqui. É a forma que eu consigo te ajudar e é que eu me comprometo. Agora, a ação é contigo. E como eu falei, não adianta nada eu te entregar todo o conhecimento que eu tô sempre buscando cada vez mais e você não agir, porque esse conhecimento vai ser perdido. A otimização também é contigo, porque tem que ser de acordo com a sua realidade. Você que tem que enxergar o que é possível para você. Observar todas essas bases da existência humana também é contigo, porque é você que sabe o quanto você suporta não ter cada uma dessas.
o quanto você está disposto a abrir mão, o quanto cada uma delas é valiosa para você. Então, a minha parte eu vou fazer. Se você fazer a sua também, a gente consegue ir longe. Um outro detalhe interessante de por que eu chamei de método CAO, né? Método CAO. Se você aplicar ele em várias coisas, porque você pode aplicar em várias coisas ao mesmo tempo. Você pode aplicar o CAO aqui para desenvolver a parte financeira, aqui o CAO para desenvolver um relacionamento, aqui o CAO para desenvolver a sua postura profissional, aqui o CAO para desenvolver ao mesmo tempo a sua saúde mental, aí você vai mudar seus hábitos, buscar informações, e aí você vai aplicar de novo o CAO aqui, e o que vai acontecer quando nós temos vários CAOs? Caos. Caos não é uma coisa ruim. Na verdade, tem uma regra na ciência, eu conheço essa frase, principalmente pelo Heimerdinger, que é um personagem de um jogo que eu jogava, talvez alguns aí vão conhecer, que ele falava assim, ordem, deixa eu escrever aqui, ordem e entropia. Um ciclo sem fim. Será mesmo? Ele terminava questionando, né? O que significa ordem e entropia? Entropia, em outras palavras, é desordem. Desordem. Isso é uma das regras, uma teoria, vamos falar assim, não sei ao certo, da física. Ordem gera desordem, desordem gera ordem novamente. É só a gente observar com atenção que consegue perceber isso acontecendo. E é até algo lógico, né? Não tem como existir uma desordem se não estiver algo organizado antes. Como é que você enxerga uma desordem se sempre está tudo desordenado? Então, a partir da ordem se cria uma desordem. E dentro da desordem se cria uma nova ordem. E esse ciclo se repete. Um exemplo simples que dá para você ver isso, se você pegar uma garrafa de água, se quiser, acabando esse vídeo, ou agora, depois que você ouviu o exemplo, pausa e já faz isso para você ver na prática. Já coloca em prática aqui, ó, a ação, para você não ficar só no conhecimento. Pega uma garrafa cheia de água e vira ela na pia ou vira numa bacia para você não desperdiçar água. E começa a observar como a água sai e a água entra. Ou a água sai e o ar entra. Quando a garrafa está parada, de pé, com a boca para cima, quieta, existe um ambiente de ordem. A água está parada, a garrafa está parada, tem uma ordem, ele está organizado. Na hora que você gira, você gera uma desordem, com um estímulo novo. E aí começa a virar aquela bagunça, é ar entrando, é água saindo, ar entrando, é água saindo, a garrafa fazendo aquele movimento, ela chacoalhando a sua mão. Mas se você olhar com atenção, dentro dessa desordem, tem uma ordem. É sempre a água saindo e o ar entrando, cobrindo o espaço que ela saiu de dentro da garrafa. Enquanto ela sai, forma um pequeno vácuo, ela comprime, se for de plástico. Quando o ar entra, ela expande de novo, por isso ela fica chacoalhando, por isso a água sai balançando e o ar entra em bolhas. É uma desordem que no mesmo momento que virou desordem já está organizada. Agora pega esse momento que parecia desordem, mas a gente observou com atenção e viu que está organizado, e você roda a garrafa assim para a água girar dentro dela. Você vai gerar, com um novo estímulo, uma nova desordem, porque aquele movimento ordenado, sai água, entra ar, garrafa comprime, garrafa expande, vai acabar e vai gerar um outro sistema. Essa desordem que você criou vai gerar uma outra ordem. Se você fez com bastante força e a água realmente está girando, agora o líquido está girando em volta da garrafa, consequentemente ele desce girando e o ar entra pelo meio desse funil que ele gira. É uma forma até de tirar a água mais rápido da garrafa. Então, novamente, se criou uma outra ordem. Agora a água sai pela beirada, o ar entra pelo meio. Isso é o que tende a acontecer na vida, segundo essa teoria. E por que eu gosto de enxergar assim? Se você começar a aplicar esse método em várias coisas ao mesmo tempo, querendo mudar várias coisas ao mesmo tempo, você vai ter uma sensação de caos. Você vai estar em vários CAO, você vai estar em vários métodos CAO ao mesmo tempo. Então você vai ter caos, mas é um caos
que é uma desordem em relação a como você estava antes, que vai gerar uma nova ordem, que é como você quer ficar agora. Um pouco filosófico, um pouco científico, mas entra comigo nessa ideia. Qualquer coisa, volta o vídeo e vê de novo. Olha como faz sentido. Não tem outro caminho. Sabe aquela frase que o pessoal fala que na zona de conforto ninguém progride? Eu tô basicamente repetindo essa frase num ponto de vista filosófico, científico e mais difícil. Mas é isso. Sua vida tem uma organização agora. Ela te deixou no ponto que você tá. Na verdade, para ela chegar aí, se você parar para pensar, já teve várias outras desordens que geraram novas ordens e agora ela tá organizada desse jeito. Você quer que ela fique assim? Beleza. Você só tem que lutar contra estímulos inevitáveis da vida, que vai surgir em um momento ou outro para você. Lutar no sentido de, mesmo com eles, buscar esse ponto de novo, de estabilidade que você tá. Mas você não quer continuar aí? Você quer ir para um outro ponto? Então você precisa gerar o caos. Você precisa aplicar esse método várias vezes em várias áreas para gerar uma desordem nesse ponto que você está agora, para você se organizar de novo no ponto que você quer. Infelizmente, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Eu pelo menos não conheço. Observando a física, observando a vida, e olha que eu observo e me questiono as coisas desde que eu me conheço por gente, pelo menos aí uns 10, 12 anos fazendo isso, não encontrei outra forma. Se alguém encontrar, por favor me conta, porque eu também quero saber. Até então, esse método se mostra real. Aplique ele várias vezes, gere caos, gere uma desordem que vai te preparar para uma nova organização de vida. Depois conta aí no comentário, me manda uma mensagem falando como isso aqui te ajudou, que eu vou ficar realmente muito feliz. Porque o meu objetivo é mostrar que não é impossível mudar e você consegue sim alcançar a mudança que você quer. E não tô falando que é questão de força de vontade, é questão não sei o que. Não quero vir com papo de coach, não quero vir com nada que te gere um preconceito. Eu tô te mostrando a realidade. Conhecimento é ferramenta, ação é o que traz as coisas à realidade. E se você fizer tudo isso orientado pelos 5 pontos que afetam a sua vida, tendo ciência de como eles são afetados e de como você quer que eles fiquem, com certeza no meio do processo você ainda vai estar bem, ou ao menos buscando melhorar, e não só sendo levado. De repente você tem muito conhecimento, muita ação, muito resultado otimizado, e não está se sentindo bem. E não é isso que eu quero.